Olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao canal Bitcoin Liberdade. Bom, numa live de ontem o Monark acabou se expressando mal e está sendo acusado de nazismo ou apologia ao nazismo. Será que foi isso que aconteceu? Roda a vinheta. Antes de mais nada, se você quiser ajudar este canal, Bitcoin Lightning Network, Bitcoin, que esse é o corte do trecho. Vamos assistir ao que o Monark fala no corte. Eu vou desativar meu microfone porque grava duas vezes e fica ruim. Vocês não acham que... Eu tenho um pensamento bem pessimista com a política. Eu acho que não tem Tinha solução. reparado, não? Eu acho que não tem solução. Eu acho que vocês vão se frustrar muito ainda na vida de vocês, nessa trajetória aí. Porque o problema é que o jogo, ele tem as regras do jogo. E as regras do jogo vão sempre produzir um produto. A regra do jogo, enquanto não mudar, vai sempre produzir um tipo de cenário político. Mas como é que a gente saiu da barbárie para a civilização? Como é que os Estados Unidos se organizaram? Como é que o Chile... Eu comecei bem do comecinho do corte para mostrar que não, o Monark não defende a solução política, né? Ou então um partido político como uma solução. Em nenhum momento. Ele é totalmente descrente com a política. Isso é muito importante para você entender o contexto da frase que viralizou aí na internet. Deixa eu mutar o microfone. Sabe, é o que está hoje, está enfrentando suas convulsões. Como é que Portugal está super organizado? Foi através da política, as pessoas não nasceram assim. Eu já argumento que a política, ela ajuda, mais ou menos, atrapalha mais do que ajuda, mas quem faz isso acontecer, essa evolução social, é a cultura, é a mídia, as pessoas entendendo, a educação e a tecnologia. A política, na verdade, ele é um mal necessário ali no caso, entendeu? É tipo o que faz a engrenagem, é a engrenagem que mistura tudo, A gente nunca sabe? encontrou outro caminho. Bom, voltando ali. Vocês percebem que ele não coloca a política como solução, né? Isso está bem claro, espero que esteja bem claro. Que não é, como um mundo, assim, sabe? Ser humano. A gente tem duas histórias. Uma é a da democracia, que é lenta, negociação, etc. A outra é a do autoritarismo. E aí você pode falar de União Soviética ou você pode falar do nazismo. Mas a nossa democracia Milhões atual morreram não é nos dois, autoritária sabe? também? Já milhões não morreram na democracia, no Vietnã, milhares no caso, né? Tipo, eu não sei, eu acho que a nossa democracia atual, ela não é uma democracia de verdade. O sistema, ele é falho, o sistema Eu tinha que acho, mudar. assim, a gente Não, tem mas uma calma. Bom, eu acho que o Monark ele tem que tomar um cuidado muito grande quando vira esse debate entre um dos entrevistados e o Monark. Quando vira isso, geralmente esta parte aqui, ela tem uma retórica ensaiada, ela tem um discurso ensaiado. Eu não estou falando exatamente da menina aqui da Tabata Amaral, mas qualquer político que vai sentar ali, qualquer pessoa que vai sentar ali para falar sobre um tema específico, ela ensaiou alguma coisa, ela tem um discursinho pronto. E o Monark tá lá no improviso, tomando uma caipirinha, fumando um negocinho dele. Então ele vai soltar lá os argumentos dele e isso dá muita margem para ser cancelado. Ela falou de nazismo aqui e ela colocou o nazismo no mesmo pé do comunismo, em pé de igualdade. Não fui eu, não foi o Monark. Ela disse, né, que Stalin ali na União Soviética, o nazismo, mataram milhões de pessoas. Concordo, tá? Eu concordo, mas quem jogou esse argumento na mesa foi ela. Ele tá apenas reagindo, né? E nessa função de podcaster, muitas vezes você tem que fazer as perguntas de escada, que são perguntas assim. Você já sabe qual é a resposta, mas você tem que dar a oportunidade do entrevistado responder. Muitas vezes você vai fazer perguntas de advogado do diabo. Você não defende uma ideia, mas você pergunta sobre aquela ideia justamente para que o entrevistado demonstre o que ele tem a dizer sobre isso. Não significa que você defende uma ideia, entendeu? Aonde ele dá a opinião dele? Quando ele diz, política não resolve nada, política é um mal necessário, geralmente causa mais problemas do que resolve. Uma mas pessoa é- que é mas, falha, calma, mas aí eu que é acho que- frágil, mas eu posso dizer o que eu penso no Brasil. Eu não poderia na União Soviética, eu não poderia na Alemanha nazista, assim como Mas eu não será que você pode poderia... falar aqui o que você pensa? Posso? Porque é difícil falar o que Você é pensa o aqui no Brasil. exemplo de quem fala o que pensa todos E os se fudeu pra dias. caralho por causa disso. Mas Você vê que parece que eles estão prevendo o futuro, né? Já estão imaginando que em algum momento alguém aí vai falar o que pensa e vai ser cancelado. Será?
preso, nunca te mataram, monarca. Vê mais um aqui pelo pra amor acompanhar de essa Deus. discussão, Mas por favor. em 2022, essa nossa régua fudeu, né? Eu tô te falando qual é a diferença principal. Mas mesmo assim, a gente Entre não vive um- num mundo onde eu posso falar o que eu quiser de verdade. Vou ficar igual o Igor aqui, Ô, só se caralho. você fala alguma coisa do STF pra você ver se você não tá fudida. Tá fudida. O Supremo Tribunal Federal já tomou decisões equivocadas. Ah, falei. Aí. Tá vendo o jeito Concordo. que ele tem que falar? Você entendeu? A gente não vive num cenário de liberdades plenas. Não na minha visão. O nosso sistema, ele tá totalmente falha. A nossa Constituição é Monark, falha. vamos e lá. isso tinha que ser reformulado de algum jeito. A sua fala não pode ferir a liberdade de outra pessoa. Eu sim processo pessoas que me ameaçaram de morte. Processo pessoas que me incitaram a violência contra mim. Pessoas famosas e pessoas anônimas. Então, tem limites numa democracia para a liberdade de expressão, que é onde começa a do outro. Agora, assim, nosso Brasil tem vários problemas. Na saúde, na educação, infraestrutura. Sento ao teu lado 10 horas para listar os problemas do Brasil. Agora, eu acho que a gente pode dizer sim que nós temos a liberdade de expressão no Brasil. E que isso é infinitamente melhor do que em um país como o Afeganistão, em que mulher não pode estudar. Não, Mulher não pode abrir a boca na rua, não pode sair sem um homem do lado. Se a gente for comparar com o Afeganistão, tá, com certeza o Brasil tá anos-luz desse tipo de sociedade. Bom, ela acabou de dar uma declaração islamofóbica, tá? Eu concordo plenamente com a declaração dela, mas não foi cancelada, né? Ela deu uma declaração islamofóbica agora, uma declaração totalmente contrária à moral, né, do Talibã, a moral afegã ali. E por mim tudo bem, né? Eu concordo com ela plenamente, eu não sou um cancelador. Em questão de liberdade de expressão. Mas o que você propõe, então, se você... Porque, assim, eu concordo que a democracia é frágil, que a nossa democracia pouca gente participa, são pequenas elites pegando o que a gente tem, e isso acontece da esquerda à direita, concordo com tudo isso. A gente acha que isso entrou pra política porque a gente acha que tá uma merda e tem que melhorar. Mas eu acho que é importante a gente entender quais são as alternativas. O mundo apresenta Não, você não entrou na política porque você acha que tá uma merda e tem que melhorar. Você entrou na política porque é um caminho fácil para você ganhar um dinheiro que você não ganharia no mercado. Né? O seu salário de 40k você não ia ganhar no mercado. Então na política você consegue isso aí no auge dos seus 23, 24 anos, numa boa. É por isso que você entrou na política, porque é um caminho fácil. Não vem com esse papo de porque vai melhorar as coisas. Não, você não tem essa esperança porque você sabe que não dá para melhorar as coisas ali através de votinho ali na Câmara. uma alternativa, que é o autoritarismo. De esquerda ou direita, eu tô correndo disso. E se a gente for pro outro lado? Qual que é o outro lado? Dividir ainda mais o poder político. Hoje o É poder... aprofundar a democracia, isso. Eu concordo, mas eu não tô... o meu argumento aqui não é contra a democracia em si, e sim contra o sistema atual onde a nossa democracia funciona. Eu enxergo como se fosse um sistema operacional. A gente está rodando o Windows da sociedade no Windows 95. Bom, por que eu passei esse trecho? Para vocês entenderem o contexto. Tá? Em nenhum momento ele disse, olha, um partido poderia resolver o problema, ou a atuação política poderia resolver o problema. E muito pelo contrário, ele coloca lá que as ideias devem ser, né, eu vou mostrar o final aí da história, o trecho que se tornou polêmico, onde acusam ele de apologia ao nazismo, onde ele não faz uma apologia ao nazismo. Eu discordo veementemente dele, essa ideia de ter um partido nazista, eu acho isso totalmente absurdo, inclusive qualquer partido eu acho um absurdo a gente ter que pagar por isso, através do fundão eleitoral, né, então tem partidos aí, tipo, lá do Democrataquistão, que vive de fundo eleitoral, vive de eleição. Na verdade ele não quer ganhar a eleição, ele só quer ganhar o fundo eleitoral. E, bom, pra mim qualquer partido é um absurdo, é sempre roubo. E óbvio, um partido nazista não faz nem parte das minhas ideias, pra mim isso é um absurdo. Mas o que o Monark quis dizer ali não é que ele apoia o nazismo, mas que se tivesse um partido nazista, você teria uma discussão ampla sobre isso, e ele seria refutado. Ele não seria eleito, ele não seria apoiado. Por quê? Porque você confia no tecido social, você acha que ideias erradas vão ser compelidas ali a deixar de existir. Em compensação, quando você proíbe uma ideia, e você não tem controle sobre a ideia, você apenas proíbe, por exemplo, as drogas durante quase um século, ou o álcool nos Estados Unidos em 1920, quando você proíbe uma ideia, você cria formas daquela ideia se materializar, e essas formas são marginais e são mais difíceis de você controlar. Então, se você sabe quem são os nazistas, você pode não se associar aos nazistas. Você pode boicotá-los. Você pode, sei lá, simplesmente não conviver com eles. Você não aceita o nazismo.
Você não aceita o nazista. Ponto. Se é proibido ser nazista, você nem sabe que aquele cara que te vende pão todo dia é um nazista, ou que aquele, sei lá, aquela manicure é esposa do nazista. Você não sabe, porque as pessoas são proibidas de demonstrar a ideia delas. E se elas são proibidas de demonstrar a ideia delas, o contraponto também não aparece. E se o contraponto não aparece, apenas a ideia aparece no sentido marginal, ou seja, ele vai reproduzir aquela ideia de nazismo em algum grupo, e este grupo não terá acesso ao contraponto, que seria a discussão pública. Essa ideia ganha força. Esse é o ponto do Monark. Ele se expressou mal pra caralho, ele tava bêbado, drogado, sei lá o que, e acabou falando besteira. Mas esse é o ponto dele. E jamais poderia ser interpretado como apologia ao nazismo. Isso é... Bom, eu vou mostrar pra vocês o trecho do vídeo. E acho que agora a gente tem um momento em que Veementemente. tem uma mudança, A tem mais espaço para a a esquerda esquerda. radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na Não minha é. opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Você vê que ele tá falando já soprando, assim, né? Já tá meio alto, né? O Monark já tava meio alto. Eles tinham que ter realmente mais sensibilidade, o Igor, o Monark, o pessoal da produção, de dar um stop em alguns momentos, pra gente quando entra nesse debate tete a tete. Porque realmente pode dar ensejo pra isso e pode atrapalhar o negócio deles. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela lei. liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo Novamente dá pra perceber que ele já tá bem alcoolizado. E ele coloca lá que ele acha que o partido deveria ser reconhecido pela lei e tudo mais. Eu discordo disso, tá? Eu discordo, mas não quer dizer que eu interprete isso como um apoio. Se você interpreta isso como um apoio, você é um imbecil que tá fazendo um puta de um salto lógico pra lacrar. Não é um apoio. A não ser que ele diga, eu apoio a existência do partido nazista e eu votaria neles e eu pediria voto pra eles, isso é um apoio. Dizer que você acha que deveria existir não é um apoio. Não é um apoio porque você pode achar que deveria existir justamente para que, não no meu caso, mas no caso do Monark, que ele acredita na democracia, ele acredita nas eleições, para que eles sejam enterrados em todas as eleições, sejam refutados em todos os cenários possíveis. Pode ser essa a intenção do Monark. Eu não sei, eu não tô dentro da cabeça dele, mas eu imagino que seja. Até porque eu conheço o Monark. judaica, isso coloca uma população inteira em risco. Aí aqui ele cai no risco que eu falei de entrar no tete a tete com um dos participantes, principalmente alguém bom de retórica, porque ela acabou de mudar o teor da conversa. Né? Eles estavam falando sobre liberdade de expressão. Ele usou o nazismo como um exemplo de liberdade de expressão, assim, advogado do diabo levando para um extremo, para mostrar o quanto ele é a favor da liberdade de expressão e não o quanto ele é a favor do nazismo. E ela acabou de dizer que o nazismo é contra a existência de pessoas. Mas ele não está defendendo prática nazista. Você vê que ele não está falando, eu sou a favor de fuzilar judeu na rua. Eu sou a favor... Não, ele em nenhum momento ele defendeu qualquer prática nazista. Ele se refere à liberdade de expressão. Você pode ter ideias idiotas e reproduzi-las, e você pagará por estas ideias. Se elas forem proibidas, você não poderá ter ideias idiotas, como se isso fosse possível. Você não poderá reproduzi-las, como se isso fosse possível. E você pagará na medida que você for pego. Então é proibido, você vai pagar se você for pego. E não pelas consequências que essas medidas podem levar. Então ela está misturando discurso com ação. Por quê? Porque ela é política, ela quer aparecer, ela quer ganhar voto, ela tá aqui para ganhar voto. E o Monark não tem essa malandragem. Eles ficam chamando político, é isso que os políticos querem, lacrar em cima de você, Monark. Lacrar em cima de você, Igor, para ganhar voto, para aparecer, para viralizar. Então ela acabou de pegar o seu discurso sobre liberdade de expressão e transformar numa apologia à ação. Tá? Ela fez um exemplo com o nazismo minutos atrás, e ninguém foi desonesto com ela nesse sentido. Mas com você, ela foi desonesta nesse sentido, e você caiu que nem um patinho. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não dentro tem que da ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu acho Novamente, ele reitera que dentro dos limites de expressão, tem que liberar tudo. Ele não diz ação, ele não diz que você pode matar alguém, ele não diz que você pode defender a ideia que possa matar alguém sem responder por isso. Ele diz que você pode dizer
e você irá responder pelas consequências do que você disser. Agora, a ação, a agressão, em nenhum momento ele diz, em nenhum episódio do Flow, que ele defende a agressão. É um salto lógico gigantesco. Eu não acho que é termina anarquia, onde porque fere a liberdade mesmo, do outro. O que mesmo, é a existência liberdade do do outro. outro? Você Existe- injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não, eu tô falando de existência. A existência de um Mas partido a injúria nazista se auto-injúria, fere no a final das existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. De novo, ele falou a pessoa que é anti-judeu, obviamente nos limites da liberdade de expressão, no contexto em que o programa estava se dando. Anti-judeu é uma pessoa que não quer negociar com judeus, que não quer ter negócio com judeus, que não quer ter contato ali dentro da casa dele com judeus. Ele tem o direito de fazer isso em qualquer sociedade, tá? E ela coloca novamente que ser anti-judeu é ser anti a existência de uma pessoa. Aí eu pergunto, Tabata Amaral, você é anti a existência de uma pessoa que é anti-judeu? Porque é exatamente essa ideia que você está defendendo aqui, né? Que as pessoas sejam... E aí o Monark respondeu dessa forma, dessa vez ele pegou, que ela está confundindo ação com expressão, e ele pegou. Então você quer que mate as pessoas que são anti-judeu, as pessoas que não gostam de judeu. Ela, ser contra a existência de uma pessoa é muito triste. Tá, isso é um discurso lugar comum. Você pode falar, paz é bom, igual o Felipe Neto faz, paz é bom, guerra é ruim. São óbvios, são obviedades. Tá? Isso não entra no discurso do que o monarca estava defendendo, era a liberdade de expressão, inclusive de ser refutado. Inclusive a reação a essa expressão dele prova o ponto dele. Porque se a ideia é absurda, a sociedade reage. Você não precisa proibir. Você não precisa proibir o monarca de falar. A reação ao que ele falou já prova o ponto dele. A ideia pareceu absurda para um monte de gente que não entrou no contexto, ou não tem interpretação de texto, ou então quis aproveitar para promover um lado político. A ideia dele gerou uma comoção em muitas pessoas que levou a uma reflexão sobre o tema. Então você não precisa de um delegado, de um juiz, de uma constituição proibindo. Você não precisa de nada disso. Esse é o ponto do monarca. A liberdade de expressão ela é irrestrita institucionalmente. Se você está na minha padaria e você fala mal da minha mãe, eu não estou nem aí se é proibido ou não falar mal da minha mãe. Eu vou te expulsar da minha padaria. É esse o ponto. Não, ele não está sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala... Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Também, mas é uma religião, é uma raça. Aí o monarca estava improvisando, ela também entrou no improviso, começaram a falar abobrinha aí. Mas tudo bem, porque o ponto do monarca está claro, ele não é a favor de que as pessoas defendam a morte dos judeus. Ele é a favor de que as pessoas tenham ideias idiotas e que essas ideias idiotas sejam refutadas. Porque se elas forem proibidas de apresentar essas ideias idiotas, elas não serão refutadas. E elas vão reproduzir essas ideias idiotas em campos marginais, onde o discurso que impede o avanço dessas ideias não existe. É só isso. Ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não está falando assim, discordo Mas ele dessa pode falar parte que é do que anti-judeu. Abraão disse. Mas ele pode Está questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Ela diz que questionar a existência de uma pessoa não é válida, mas ela está questionando a existência das pessoas que questionam a existência do judaísmo, né? Você vê que não tem lógica nesse discurso. Eu concordo com o monarca, você pode questionar o que você quiser. O problema são as ações, né, que em nenhum momento ele defendeu ações contra judeus. Eu vou fechar essa tela aqui. Em nenhum momento ele defendeu ações ali contra o povo judeu. Né? O que ele defendeu é, se você não quer, se você é anti-judeu, você pode ter essa ideia imbecil, assim como o racismo, assim como a homofobia, você pode ter essa ideia imbecil. Você vai responder por ela, você vai responder pelos atos por ela. Se você tem uma padaria, se você tem um supermercado, se você tem uma borracharia, as pessoas não vão comprar de você porque você é idiota. Mas você tem direito de ter ideias idiotas, você tem direito de ser idiota. O que você não pode é agir. A partir do momento que você agride uma pessoa, uma tentativa de homicídio, uma agressão, uma tentativa de agressão ali física, você deverá ser punido na medida da agressão.
Então o problema não é apenas a ideia realmente é um problema, mas você não vai impedir essa ideia de existir proibindo a ideia. Você tem que proibir a materialização da ideia, o que já é proibido, e você tem que combater essa ideia com ideias que contrapõem ela no sentido de que as pessoas entendam o quanto essa ideia é idiota. É apenas isso. O Monark não é nazista. Parem de falar merda.